Amados irmãos, amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos diante da Santa Palavra de Deus. E eu faço aos amados irmãos uma pergunta. Pessoal, você acha que você é uma pessoa pecadora demais para ser salva? Alguma vez você já se perguntou se cometeu o pecado que é imperdoável contra o Espírito Santo? Alguma vez você chegou a se sentir inseguro ou insegura quanto à sua salvação? Será que eu realmente sou salvo? Será que realmente eu estou salvo? Será que realmente eu fui escolhido, eleito por Deus? Você pode ter até essa mesma pergunta a respeito de um ente querido seu, de um familiar, um parente, um amigo que estava na caminhada com Cristo, se desviou, não vem mais aos cultos, não frequenta mais os cultos, não participa mais, não vem mais à igreja. Será que esse amigo, esse parente, esse ente querido cometeu o pecado imperdoável contra o Espírito Santo? A ponto de ter se perdido ou estar condenado de fato? Aqui no Salmo 51, Davi confessa o seu terrível pecado. Um pecado que ele cometeu, como eu comentei mais cedo, contra Urias, contra Batseba e principalmente contra Deus. Davi reconhece que foi um pecado primeiramente contra Deus. Perceba que Davi, ao mesmo tempo em que faz uma sincera confissão do seu pecado ao Senhor, e aqui é uma oração de Davi, quando ele confessa a Deus o seu pecado, a sua transgressão, as suas iniquidades, ao mesmo tempo ele também está lutando contra os seus próprios medos. Ele tem medo de que Deus se afaste dele. Nós vemos aqui no versículo 11, não me repulses da tua presença, e nem me retires o teu Santo Espírito. Ele pede a Deus, não faça isso, ele clama a Deus. Davi, ele reconhece, ele sabe que sem o Espírito Santo de Deus é impossível viver. De fato, amados irmãos, não só Davi, mas todos nós precisamos do Santo Espírito de Deus. Sem o Espírito Santo, a vida espiritual ela se torna absolutamente, irremediavelmente impossível. Isso é verdade para o crente lá no Antigo Testamento, assim como para nós hoje. De fato, sem o Espírito Santo, todo este mundo em que nós estamos estaria condenado. O Espírito Santo, ele dá a vida e sustenta a vida de todos os homens. Ninguém vive sobre a face da terra sem estar sendo em todo o tempo sustentado pelo Espírito Santo de Deus. Mas, de um modo especial, o Espírito Santo, ele habita em todos os crentes. A nós que somos cristãos, que vivemos segundo a palavra de Deus, a nós o Espírito Santo não apenas nos deu a vida, nos dá a vida todos os dias e nos sustenta, mas ele também habita em nós. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, mas ele é também um dom maravilhoso de Deus. É um presente de Deus, derramado na vida de todos aqueles que são filhos e filhas dele.
Davi, ele estava ciente de que havia recebido o dom do Espírito Santo. Ele foi ungido pelo profeta Samuel para ser rei sobre Israel. O Senhor enviou, vocês conhecem a história, o Senhor Deus enviou o profeta, enviou Samuel para a casa de Jessé, o pai de Davi, para ungir um dos filhos de Jessé como rei. Mas Deus não disse para Samuel qual seria. Deus não falou para Samuel, Samuel, vai na casa de Jessé, você vai ungir Davi como rei. Deus falou para ele assim, Samuel, você vai para a casa de Jessé, um dos filhos dele será ungido rei sobre Israel. Davi era bem jovem naquela época. Os irmãos mais velhos de Davi foram postos primeiramente na frente de Samuel. Eles pareciam a escolha mais óbvia para Jessé, para o pai. Samuel também ficou impressionado com aqueles homens. Ele pensou especialmente que o filho mais velho de Jessé, Eliabe, seria a escolha óbvia, o homem mais preparado, mais forte. Estava pronto na visão de Samuel. Ele impressionava a todos pela sua boa estatura, pela sua aparência. Mas então o Senhor disse a Samuel, não considere sua aparência ou altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Samuel, não olhe para a aparência. Eu não olho a aparência das pessoas. Eu olho o coração. Então o filho mais novo, Davi, é apresentado diante de Samuel. E aí lá em Samuel 16:13 diz assim: então Samuel tomou o chifre de óleo e ungiu-o na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio sobre Davi em poder. Naquele momento, o Espírito do Senhor estava sobre Davi. Depois disso, nós vemos repetidas vezes que o Espírito de Deus continuou a estar com ele e que Davi sentia a presença de Deus. O rei Saul, que era o rei naquele momento, também recebeu o dom do Espírito Santo. Mas nós lemos em 1 Samuel 16:14 que o Espírito do Senhor havia se retirado de Saul e um espírito maligno do Senhor o atormentava. Davi estava ciente da remoção do Espírito de Deus do rei Saul por causa dos seus pecados. Davi viu com seus próprios olhos o que aconteceu com Saul quando o Espírito de Deus se retirou dele. O quão atormentado Saul ficava. A ponto de que o próprio Davi tinha que ir lá e louvar ao Senhor e pegar a sua harpa e tocar e cantar louvores a Deus para que ele se acalmasse. Não somente isso, o reinado de Davi, a sua vida começou a ser destruída totalmente. Ele começou a perder tudo o que ele tinha, inclusive espiritualmente. Davi não queria terminar como Saul terminou. Ele queria continuar a receber o Espírito Santo e a experimentar a presença de Deus. Davi não queria estar longe da presença de Deus. É claro, amados irmãos, que Davi ele entendeu que ninguém pode controlar ou manipular o Espírito de Deus, o Espírito Santo. É por isso que ele pede, ele clama, ele roga a Deus que não afastasse o seu Espírito. O Espírito Santo pertence a Deus, ele é Deus. Ele também é um dom gracioso de Deus para você e para mim, como o Catecismo ensina no dia do Senhor 20, como nós lemos. Somente Deus pode dar a você e, portanto, somente Deus pode se afastar de você.
Você recebe o Espírito de Deus, não é porque você o merece, ou porque você atingiu um patamar de agora eu sou especial, recebi o Espírito de Deus, recebi um patamar espiritual, alcancei um... Não é por isso. Ou porque você tenha algo que Deus queira, ou porque você tenha algo que você possa oferecer a Deus. Você não tem nada, sinto muito dizer isso, você não tem nada para oferecer a Deus. Não há nada, nem em você, nem em mim, que possa ser oferecido a Deus em troca de qualquer coisa. Não há nada em nós. Somente pela graça imerecida, pela graça de Deus. Mas o que significa isso, então? Receber o Espírito Santo. Para Davi significava especialmente que ele havia recebido o Espírito Santo quando foi ungido como rei. O Espírito Santo o equipou para a tarefa de rei, o capacitou para ser rei. O Espírito Santo o guiou no governo do povo de Deus. Ele guiou a Davi enquanto este profetizava e escrevia a palavra de Deus. Ele revelou a palavra de Deus a Davi, revelou a vontade de Deus a Davi. É claro que no Antigo Testamento o Espírito Santo estava especialmente atuando através dos profetas, revelando a palavra de Deus, dirigindo esses homens para que guiassem o povo. De fato, o Espírito de Deus estava naquele tempo mais restrito a certas pessoas, como Davi, Moisés e os 70 anciãos que estavam sobre o povo também recebiam a atuação direta do Espírito Santo. Mas não pense que o Espírito Santo não estava também presente entre o povo de Israel. Ouça o clamor de Israel em Isaías capítulo 63, versículo 11. Onde está aquele que colocou o seu Espírito Santo entre nós? Esse foi o clamor da nação de Israel. A oração do povo. Onde está Deus? Aquele que colocou o seu Espírito Santo entre nós, entre o povo. O crente do Antigo Testamento, ele também entendeu que Deus havia dado o seu Espírito Santo a todo o povo de Deus e que ele estava presente e ativo em todas as obras de Deus. Nós vemos o Espírito Santo atuando em todo o Antigo Testamento. Já no início da Bíblia, o Espírito Santo está em ação. Em Gênesis 1:2 nós vemos que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quem é esse Espírito? É o Espírito Santo, amados irmãos. A terceira pessoa da Trindade, que juntamente com o Pai e o Filho criaram todas as coisas. Foi este Deus triuno quem disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Este verbo no plural refere-se ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Espírito Santo já estava ativo no momento da criação. Ele sempre foi ativo porque ele é verdadeiro e eterno Deus, com o Pai e com o Filho. Quando se diz em Gênesis que o Espírito estava pairando sobre a criação, esse verbo pairando, esse verbo pairar, na verdade, é usado em Deuteronômio 32:11, para falar sobre uma águia que voa sobre seus filhotes para cuidar deles. É a mesma palavra. Esta figura aponta para o cuidado que Deus tem com o seu povo. Como uma águia que agita seu ninho e paira sobre seus filhotes, que abre suas asas para pegá-los e os carrega em suas asas, assim o Senhor os guiou. Deuteronômio 32:11 e 12. É assim também, irmãos, que o Espírito Santo paira sobre a criação de Deus, e especialmente sobre os seus filhos.
O fato de que o Espírito Santo de Deus paira sobre toda a criação significa que o Espírito Santo sempre existiu. Ele está em todos os lugares. Você não pode escapar ou fugir do Espírito de Deus. Não pode se esconder do Espírito de Deus. Davi expressa essa verdade no Salmo 139, versículo 7, onde ele faz uma pergunta retórica: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Voltemos agora ao Salmo 51 e ao pedido de Davi referente ao Espírito Santo não ser retirado dele, versículo 11: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Quando Davi, ele pediu para Deus não tirar o Espírito Santo dele, será que isso significa que Davi achava que era algo possível de acontecer? Será que Deus ele remove o seu Espírito Santo dos seus filhos? Essa é uma pergunta interessante, não é? Será que eu sou filho de Deus? Eu sou filho de Deus, será que eu, sendo filho de Deus, Deus ele retira o Espírito Santo de mim? Será que Davi sabia isso? A Bíblia diz que o Espírito de Deus está presente em todo lugar e que ninguém pode fugir do Espírito de Deus. A Bíblia também afirma que todo o crente é a habitação do Espírito Santo. Mas é possível pecar contra o Espírito Santo. É possível ignorar o Espírito Santo. É possível fingir que o Espírito Santo não está presente em nós. Isso é possível. E se é isso que você está fazendo, então o Espírito não estará perto de você e você o perderá se persistir nos seus pecados. Grande parte da humanidade não reconhece o Espírito Santo. Grande parte da humanidade sequer experimenta a sua presença. Eles não percebem que quem sustenta o universo e a eles mesmos é o Espírito Santo de Deus. A humanidade, a maioria das pessoas não percebem a fragilidade que é a vida sobre a terra. Nós vivenciamos recentemente momentos, meses, anos, em que as pessoas ficaram aterrorizadas por um vírus. Muitas pessoas viram o terror. Nós sabemos da fragilidade da vida. Nós sabemos que em um momento tudo pode acabar. É o Espírito Santo de Deus quem sustenta todo o universo, toda a criação, toda a vida. As pessoas não acham que precisam de Deus e do seu Espírito Santo. Eles acham que podem viver as suas próprias vidas por si próprios, que a vida lhes pertence. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. A vida não é sua, a vida foi dada por Deus. Ela é sustentada por Ele. E ela inicia e finda no momento em que Ele disser. Em que Ele determinar. As pessoas querem viver independentes do Espírito Santo para conduzir suas vidas do seu próprio jeito. Mas isso é impossível. Tudo e todos que existem dependem do poder do Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo, é quem cria e recria todas as coisas. Ele é quem cuida de todas as coisas e as sustenta.
Se você não acredita no Espírito Santo de Deus e não vive na dependência dele, então você põe a sua própria vida em risco. Na verdade, você até anda e respira pelo poder do Espírito, mas continua morto nos seus pecados. Davi ele reconheceu isso. Ele reconheceu que o Espírito Santo é um dom de Deus, sem o qual ele não poderia viver. Ele percebeu que ele era fraco e totalmente corrupto, incapaz de fazer qualquer coisa sem Deus. Quando ele cometeu esse terrível pecado com Batseba, ele fez isso porque ele ignorou o Espírito de Deus. Ele deixou de contar com o Espírito de Deus, que dá vida a tudo e a todos. Veja se não foi algo que poderia ser evitado. Ele olhou do palácio e viu aquela mulher, e assim ele a desejou. Ele poderia ter se voltado ao Espírito Santo e socorrido, pedido socorro ao Espírito Santo de Deus. Mas ele alimentou aquele desejo. Ele ignorou o Espírito Santo. Ele queria buscar prazer de acordo com os desejos da sua carne, e não de acordo com o desejo de Deus, o Espírito Santo. Ele fingiu que Deus não existia. Ele fez a mesmíssima coisa que o mundo faz. Ele seguiu o seu próprio caminho. Mas então, através do profeta Natã, Davi foi conduzido ao arrependimento. Na verdade, pelo poder do Espírito e da palavra de Deus. Ele se voltou para o Senhor com o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Natã fez Davi enxergar o seu pecado, e Davi enxergou a sua necessidade de perdão, a sua necessidade de santificação. É por isso que Davi clamou a Deus não só pelo perdão, mas também para Deus criar nele um novo coração. Olha o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele viu a necessidade que ele tinha, ele reconheceu. Quando ele percebeu o pecado, quando ele viu o mal que ele tinha feito, ele se arrepende, ele se volta para Deus, ele diz: Senhor, eu errei. O meu pecado está aqui diante de mim. Eu errei mesmo, eu fui mau, eu fui iníquo, eu transgredi os teus mandamentos, eu transgredi a tua vontade. Eu fiz com que um homem morresse, um homem fiel. Não retire o teu espírito, me perdoa, Senhor. Mas aí também pediu: cria em mim um novo coração. Ele quer agora dar as rédeas da vida dele novamente para Deus. Ele quer entregar novamente os seus caminhos ao Senhor. Ele quer que Deus esteja novamente no controle da sua vida. É sobre isso. No Salmo 51, Davi reconheceu que ele depende totalmente da graça de Deus e do poder do Espírito Santo, não só para ser perdoado, mas também para ser santificado. Ele sabe que ele não tem força, ele não tem capacidade própria para isso. Ele sabe que ele é totalmente dependente do Espírito Santo, não só na vida física, mas também para a sua vida espiritual e para a vida eterna. Mais uma pergunta. Você realmente acha que Davi teve medo que Deus o abandonasse totalmente? Será que ele estava com medo de ter cometido o pecado imperdoável contra o Espírito Santo? Não é este o caso aqui. A Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, alguém que foi alcançado pela graça de Deus com a salvação. Ele achou graça aos olhos de Deus. Ele não só foi escolhido para ser rei de Israel,
mas ele foi escolhido também para ser filho de Deus e herdar a vida eterna. Em 1 Pedro, capítulo 1, 23, lemos o seguinte sobre os verdadeiros crentes. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Em 1 João 3,9 lemos, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Quando você tem a semente de Deus dentro de você, então você não pode perecer. Por que então Davi teria esse medo que Deus tirasse seu Espírito Santo dele? Ele está com medo por causa do que ele fez. Esse enorme pecado que ele cometeu está pesando sobre ele. Ele não sentia mais a presença de Deus. Entende isso? Ele não perdeu a salvação, mas ele não sentia mais a presença de Deus sobre ele. Ele não perdeu a salvação, mas ele perdeu a alegria da salvação. Enquanto ele calou o seu pecado, ele não sentia mais a presença do Espírito Santo. E é essa presença, irmãos, que nos produz alegria. Mesmo em meio às maiores dificuldades dessa vida, mesmo em meio ao vale mais tenebroso, mesmo diante da sombra da morte, a presença de Deus produz alegria dentro de nós, a alegria da salvação, que somente o eleito de Deus pode experimentar. É algo indescritível. Mas isso não significa que ele tenha sido abandonado por Deus. Isso também é verdade para todos nós. Pode haver entre nós, aqui hoje, não sei, ou vendo o vídeo pela internet, pode haver pessoas que pensem que pecaram demais. Que pecaram tão gravemente a ponto de se sentirem indignos da presença de Deus. De se sentirem indignos de salvação. De fato, nós somos indignos, mas todos nós somos. Todos somos. Todos nós, filhos de Deus, somos indignos da salvação. Amados irmãos, Deus, em sua graça inimaginável, inalcançável, Ele promete que nunca vai tirar o Espírito Santo de seus filhos. Irmãos e irmãs, todos nós entristecemos o Espírito Santo de várias maneiras. Nós fazemos isso todo dia pecando contra Deus. Paulo diz em Efésios 4,30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Mas ouça atentamente o restante desse versículo que Paulo escreveu aos Efésios. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Você foi selado com o Espírito Santo de Deus para o dia da redenção, para o dia do julgamento final, onde os filhos de Deus serão plenamente salvos. No domingo passado nós falamos sobre esse grande dia terrível. Um dia terrível, onde serão abertos os livros e serão lidas as obras, todas as nossas obras.
Lembram do sermão da semana passada? Todo pensamento que você teve nessa vida será lido diante do trono de Deus. Toda palavra que você disse, toda brincadeira, toda palavra frívola, como disse Jesus, tudo será esclarecido. O livro será lido, as obras serão lidas. Condenarão os reprovados. Nos condenariam também. Mas aí o livro da vida também estará lá. E sobre cada pecado cometido por mim e por você, estará escrito em sangue, perdoado. E o seu nome será achado no livro da vida. E aquelas obras que te condenariam não te condenarão mais. Porque você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Console o seu coração, na certeza, amados irmãos, de que nada nem ninguém poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, ninguém. Ao mesmo tempo, seja encorajada com Davi, a confessar o seu pecado ao Senhor. Não endureça o seu coração no pecado. Pois se você persistir na iniquidade, persistir no erro, o Senhor se afastará de você e te deixará perecer nesse pecado. Você não deve se endurecer no seu pecado. Se Davi continuasse a deixar o seu pecado sem ser confessado e permanecesse com o coração endurecido, ele teria morrido na sua iniquidade. Mas pela graça de Deus isso não aconteceu. Deus não removeu o espírito dele. Davi queria estar perto de Deus. O fato de ele estar preocupado com a sua salvação mostra o quanto ele amava a Deus. Se não amasse a Deus, ele não estaria nem aí. Não estaria nem ligando. Como nós vemos na Bíblia tantos exemplos de outros reis que pecaram, foram advertidos, foram exortados e continuaram no erro, insistiram no erro. Davi amava a Deus. Ele desejava estar com Deus. Ele não suportava o pensamento de ser abandonado por Deus. É claro que Davi era um grande pecador. Mas os nossos pecados não nos desqualificam de sermos filhos de Deus, por mais graves que eles sejam. Mas atenção, é aqui que muitas pessoas erram na doutrina. Muitas pessoas ouvem isso e falam assim: então posso continuar pecando? Isso é muito comum de se ouvir das pessoas que estão questionando a doutrina, a sã doutrina da palavra de Deus. Já ouviram aquela frase em forma de chacota? Ah, uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso fazer o que eu quiser. Isso mostra uma ignorância com a doutrina gigantesca. O endurecimento persistente no pecado leva à destruição de cometer o pecado imperdoável contra o Espírito Santo e permanecer e parecer para sempre. Aquele que é eleito por Deus, ele não persiste no pecado. Pode errar o caminho, como eu disse no início,
Hoje, ainda hoje, certamente nós erraremos. Infelizmente. Isso deve ser motivo de tristeza para nós. Saber que nós erramos. Saber que nós pecamos contra Deus. Saber que nós falhamos como filhos de Deus. Mas isso leva a um coração contrito, compungido, a um espírito quebrantado. Isso nos leva aos nossos joelhos diante de Deus. Senhor, me perdoa. Eu não quero mais errar dessa forma. Senhor, me perdoa, eu não quero perder o Teu Espírito Santo, eu não quero estar longe da Tua presença. Restitui, Senhor, a alegria da salvação em mim. Clamamos a Deus. Choramos pelos nossos erros. Derramamos lágrimas pelas ofensas que cometemos ao Senhor. Mas olhamos para Ele, para o sacrifício de Jesus Cristo, para o perdão com que Ele nos alcançou, para a graça que Ele derramou sobre nós, para a misericórdia que Ele demonstrou para você e para mim. E aí nós somos cheios da alegria da salvação. Pode haver momentos na sua vida em que os teus pecados cometidos e não confessados te deixam para baixo. Te deixam... Não sinto aquela sensação de que eu não sinto mais a presença de Deus. Fazem com que você não tenha mais prazer em orar, não tenha mais prazer em ler a Bíblia, e muito menos a alegria de cultuar ao Senhor na comunhão do seu povo. Você pode até ficar deprimido por causa do pecado, mas isso não significa que o Espírito Santo não esteja mais presente na sua vida. Eu digo a você, se é assim que você se encontra, dizendo eu não tenho forças para orar, eu não consigo mais ler a Bíblia, não tenho alegria mais em buscar a Deus, em cultuar ao Senhor, o Espírito Santo está presente na sua vida. Ele está aí com você. E Ele há de te restaurar a comunhão com Deus, porque você é um filho, você é uma filha de Deus. Ele irá te lembrar das palavras que Ele mesmo plantou no seu coração. Das promessas de salvação que Ele tem para você em Cristo Jesus. Amados, Deus é gracioso. Deus é rico em perdoar pecadores arrependidos. Você também pode ter a mesma certeza quanto aos seus entes queridos, seus familiares que se afastaram da igreja. Deus, Ele é misericordioso. E hoje ainda é o dia da salvação. O Senhor não tem prazer na morte do pecador. Mas o prazer de Deus está em que ele se arrependa e viva. Por isso eu digo a você, continue firme, orando por seus entes queridos que estão longe do Evangelho. Continue testemunhando de Cristo para eles, com seus atos e as suas palavras. Salmo 51, versículo 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. 15, versículo 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Peça para Deus. Versículo 18. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Não desista deles. Não desista. Não desista.
Continue insistindo. E importune a Deus pela salvação deles. Continue orando. Continue buscando. Importune a Deus. Senhor, Senhor, Senhor. Lembre aos seus amigos, aos seus parentes, da necessidade que eles têm do Espírito Santo para serem salvos. Lembre a eles das ricas bênçãos da salvação que Cristo ganhou para eles na cruz e que o Espírito Santo deseja aplicar em seus corações para que eles